Olá, caro professor, cara professora! Seja muito bem-vindo ao curso de formação em recursos educacionais abertos para professores e gestores de instituições educacionais. Eu sou Andréia Namorato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 3, nós vamos falar sobre os 5 R's dos recursos educacionais abertos. Veja bem, esse conceito surgiu lá por volta de 2007, quando um professor e pesquisador americano chamado David Wiley, muito dedicado aos recursos educacionais abertos, há que se dizer, desenvolveu essa ideia dos 4 R's, que foi baseada naquele momento nas 4 liberdades lá do copyleft, daquele movimento do Open and Free Software, Source Software, do FOSS, que eu comentei com vocês na aula 1. Bom, ele, baseado-se um pouco nesse conceito, também estava pensando sobre as licenças abertas, como seria a melhor aplicação dessas licenças, né, para conteúdos educacionais. Então ele desenvolveu naquela época o que ficou conhecido como os 4 R's, tá? Esses 4 R's que são reusar, revisar, remixar e redistribuir, ok? São os 4 R's dos REA. Depois, em 2014, 7 anos depois, ele resolveu acrescentar um R que é o reter, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses 5 R's. Mas eu queria começar lembrando a você das licenças que nós vimos na aula 2, não é? Então, ali eu disse para vocês que nós temos licenças com várias gradações de abertura, que algumas licenças dão mais permissões ao nosso leitor ou ao usuário do nosso conteúdo, e outras licenças, ainda que sejam licenças abertas, têm algumas restrições com relação ao uso, em relação ao uso que ela permite aos usuários ou aos leitores dos nossos conteúdos, não é? Então, só para lembrar que a licença mais aberta que nós temos é a CC BY, e uma das licenças um pouco mais restritivas é a licença CC BY, que é não comercial, NC, e não derivative, ND, né? Porque ela não vai permitir nem o uso comercial do seu conteúdo e nem obras derivadas. Então, eu queria começar comentando com você um pouco essa questão dos níveis de abertura, não é? De um recurso educacional que nós vamos licenciar como um recurso educacional aberto. A gente está vendo aí que, por exemplo, a gente pode pensar nesse sentido nas licenças como uma espécie de funil, né? Quando nós colocamos a restrição do uso comercial e de obras derivadas, a gente está realmente, como eu falei agora, restringindo um pouco mais a utilização, né? Principalmente porque não estamos permitindo obras derivadas, né? Agora, quando a gente tira a restrição comercial, a gente já abre um pouquinho mais, não é? Então fica a possibilidade de reutilizar, mas ainda assim não podemos ter a obra derivada, como você vê aí no centro desse funil. E depois, o tipo de licença mais aberta, que vai permitir um grau maior de abertura para o nosso recurso educacional, é a licença CC BY, como eu falei, porque ela vai permitir inicialmente os 4 R's e também o R de reter, não é? Que é o 5º R que David Wiley inseriu em 2014 nessa teoria dele dos R's dos REA, tá? Então, quando a gente permite ao usuário fazer, né, os 5 R's que são reusar, revisar, remixar, redistribuir e reter esse conteúdo, então a gente está realmente aplicando a licença mais aberta e dando mais liberdades e permissões de uso para o nosso conteúdo, para esse usuário, para o nosso leitor, ok? Bom, então agora vamos falar primeiramente dos 4 R's, que foi o que saiu primeiro, o que David Wiley lançou primeiro, e depois a gente acrescenta o 5º R, que é o reter, tá bom? Então o primeiro R que eu quero comentar com você é o reusar. Esse R, na verdade,
é um R bastante genérico, porque imagina, qualquer obra licenciada com uma licença Creative Commons, você pode reutilizar da maneira que você preferir, sem estar preocupado em estar infringindo os direitos autorais de quem é o autor dessa obra, não é? Então, lembrando, a gente sempre vai citar o autor original, mas aí você se sente mais livre para poder utilizar nas suas aulas, para colocar link para os vídeos, ou seja, para pedir para os estudantes assistirem, para apresentar em público, se for o caso. Você não vai estar preocupado que você vai estar infringindo direitos e querendo apresentar, por exemplo, somente um pedacinho do vídeo ou usando só um trechinho do capítulo. Você sabe que você pode utilizar a obra inteira livremente, circular-la livremente, não é? E isso é uma grande liberdade, na verdade, ok? Então, o primeiro R é o reuso, é o mais básico. Você pega a obra como ela está, não faz nenhuma alteração, mas se sente livre para utilizá-la da maneira que você achar mais conveniente, tá? Que for mais apropriada para você, para o seu contexto educativo, ou de pesquisa ou da sua aula, ok? Bom, o segundo R que eu quero comentar é o R do redistribuir, tá bom? Que reusar e redistribuir são coisas bastante interessantes que podem vir juntas, né? Porque redistribuir significa que você pode circular livremente esse material que está licenciado, né? Então, como eu falei para você, você pode colocar um link para ele na sua plataforma, você pode redistribuir de maneira digital, de várias maneiras, ou fazer cópias desse material e distribuir sem problema nenhum, porque está permitido, né? Essa redistribuição desse material, e não somente o consumo, mas a redistribuição desse material está totalmente permitida por essa licença, ok? Agora, quando a gente acrescenta o outro R, que é o revisar, fica mais interessante, só que esse R de revisar já precisa de uma licença mais aberta, né? Então, vamos falar de revisar. Revisar, nesse caso, significa que você permite mudanças, alterações nesse conteúdo para adaptá-lo ao seu contexto, não é? Então, você pode, por exemplo, corrigir uma informação que ficou já desatualizada nesse material, né, que você está utilizando. Você pode fazer uma tradução, por exemplo, porque você está adaptando, revisando ele e adaptando para ser utilizado no seu novo contexto, mas ainda assim você está trabalhando a partir desse original. Então você pega esse original, atualiza, adapta para que ele seja perfeitamente possível de ser utilizado no seu contexto, tá? Então, quando você utiliza o próximo R, que é o R do remixar, então você já está misturando materiais, não é? E preferivelmente você teria, não é, que estar misturando materiais que têm uma licença aberta. E preferivelmente ainda uma licença similar, para não ter conflitos de licenças, não é? Então você vai pegar um trecho de um material, outro trecho de outro, de quantos materiais você quiser, remixar e a partir daí criar um material novo de sua autoria. Lembrando que você sempre vai ter que citar todos esses autores dos quais você utilizou os materiais, não é? Então, é bastante interessante a gente pensar no remix, como se fosse um DJ fazendo um remix de uma música, não é? A gente vai pegar trechinhos, bom, pode ser até trechos mais largos, né? De outras obras, de outros vídeos, de outras músicas e criar um produto novo, criar uma obra nova. Então, atenção que para poder fazer um remix numa obra que está licenciada como recurso educacional aberto, ela tem que estar realmente com essa licença mais aberta, que não tem ali o ND, porque se tiver o ND você não pode fazer obras derivadas, tá? Então lembra sempre disso, é sempre utilizando a licença CC BY preferivelmente, ok? Bom, é isso. Então, agora vamos falar do quinto R que surgiu depois, que é o R do reter, que surgiu 7 anos depois. David explica que ele passou a ver as práticas em educação aberta e recursos educacionais abertos das universidades, das editoras e tal, e percebeu que, por exemplo, muitas editoras e muitos conteúdos estavam sendo disponibilizados online, digitalmente, para o estudante acessar, ok? Sem custo,
né? E só que eles não podiam reter esse material. Então, por exemplo, se era um livro didático, era um livro digital que o estudante acessava, lia durante o curso acadêmico sem problema, mas ele não podia baixar esse livro, né? Fazer um download desse livro e reter essa cópia. Ou seja, ele jamais podia ser o dono, não é? Desse material. O dono no sentido de poder ter uma cópia desse material, né, nos seus arquivos, no seu computador ou impressa, porque ele não podia baixar esse arquivo, ele tinha que consumir esse arquivo simplesmente online. Então, David considerou que essa questão, essa possibilidade de reter uma cópia como algo muito importante no conceito de recursos educacionais abertos, não é? Então, ele adicionou o 5º R, que é o direito de reter esse conteúdo com você, da maneira que você preferir, no seu pendrive, no seu computador, como uma cópia impressa. Isso significa que você então pode fazer o download dessa música, desse vídeo, desse material, tá bom? Bom, o que eu queria comentar agora falando um pouco de uma maneira mais generalizada sobre a aplicação desses conceitos de abertura variados, não é? Desses níveis de abertura e dessas diversas licenças. Eu acho sempre muito importante nós prestarmos atenção nos contextos, não é? Qual é o contexto em que nós estamos criando um recurso educacional aberto, utilizando um recurso educacional aberto ou remixando um recurso educacional aberto e redistribuindo? Veja bem, redistribuir eu acho que é super importante também, porque se você cria em cima de uma obra que já existia, nada mais justo do que redistribuir para que outras pessoas possam também fazer uso desse material, não é? Então, é sempre bom lembrar essa questão do redistribuir, porque às vezes a gente esquece dela. Nós estamos muito felizes de encontrar materiais online que podemos usar nas nossas obras, nas nossas aulas, nos nossos planos de aula ou pesquisa, mas depois esquecemos de contribuir ao Commons, como eu falei na aula passada, e devolver a nossa obra revisada ou remixada ao Commons e para que outras pessoas também possam ter acesso àquele material que nós modificamos, não é? Então, essa questão de utilizar o digital, a mídia, a web, a internet para redistribuir os materiais é sempre importante a gente lembrar, tá? E é por isso que depois nós vamos ver na próxima aula, na aula 4, sobre repositórios e referatórios e lugares onde você possa redistribuir o seu material, não é? Além do seu website, do seu blog, etc. Ok? Bom, então eu estava falando dos contextos, não é? Eu penso da seguinte maneira, muita gente, você vai perceber, né, ou já percebeu que nesse mundo dos recursos educacionais abertos, né, nesse discurso sobre os recursos educacionais abertos, há muita gente que se diz ativista desse movimento, não é? E que prega que o recurso tem que ser 100% aberto, né? Ou seja, ele tem que ter licença mais aberta, ele tem, se possível, tem que estar em formatos abertos, que a gente vai falar também depois na aula 5, ou ele tem que estar, por exemplo, em plataformas de código aberto, e aí você teria que fazer um tique, não é? Em tudo isso. Ter um material que esteja numa plataforma aberta, que seja 100% aberto, que esteja em formato aberto, etc. Bom, o que eu penso disso? Eu penso que é excelente, ou diria até que é um ideal, não é? Mas que às vezes é complicado de você conseguir fazer isso, né? É complicado de você conseguir fazer um tique no 100% de abertura em absolutamente todo e qualquer aspecto dos recursos educacionais abertos, né? Seja na criação, não é? Fazê-lo em formatos abertos, seja na distribuição, somente em plataformas abertas, por exemplo, ou seja até mesmo no tipo de licença que você utiliza, né? Pode ser que por qualquer razão, dependendo do seu contexto, você precise usar uma licença um pouco mais restritiva, né? Por exemplo, a não comercial, por exemplo, não é? Então, eu gosto sempre de fazer um parênteses, porque ainda eu seja uma grande defensora de 100% de abertura sempre que possível, é aí que eu digo, sempre que possível, não é? Porque eu acho que nós temos que ser tolerantes com a diversidade, não é? Inclusive na diversidade das
aberturas, porque se existem licenças diferentes, é justamente porque essa diversidade no grau de abertura precisa existir e nós, portanto, como educadores e pesquisadores, precisamos respeitar essa diversidade, né? Ser tolerantes com a forma com a qual as pessoas decidem distribuir seus materiais, licenciá-los, né, como um recurso educacional aberto, tá? Então, eu sou da opinião que nessa gradação, de qualquer lado que você esteja, se você só usa recurso fechado, tudo fechado, não compartilha, isso é uma forma de restrição, mas também se você está tremendamente do outro lado dessa escala, aos 100% de abertura em absolutamente tudo e não aceita nada diferente disso, eu também vejo isso como uma certa restrição, não é? Porque você está dizendo, se não for exatamente assim, não serve, não vale. Bom, é a minha opinião, eu não acho que é assim. Eu acho que serve sim e vale sim. Quanto mais aberto a gente puder fazer esse material e distribuí-lo, melhor, tá? Mas não necessariamente não aceitar o que não esteja somente na escala, no máximo, no 100% da escala nessa gradação, tá? Esse é meu ponto de vista. Eu prefiro ter acesso a um material que esteja medianamente aberto do que não ter acesso nenhum. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito mais vantagem social e para todo mundo ter essa tolerância e entender que os contextos são diferentes, tá? Por que também que eu estou comentando isso com você? Porque dentro dos recursos educacionais abertos, existe também um discurso bastante forte que é como se fosse um slogan, né? Deixar público aquilo que é pago com dinheiro público. Tá? Que, bom, eu estou de acordo. Como que a gente pode pensar nisso? A gente pode entender isso, por exemplo, um professor de uma universidade pública, seja ela estadual, federal, por exemplo, não é? Que produz materiais ali durante o seu horário de trabalho, como parte dos materiais que ele vai utilizar para ensinar os seus estudantes, ou a pesquisa que ele faz. O seu trabalho está sendo pago com dinheiro público, não é? Então, nesse sentido, nada mais justo do que fazer esse trabalho circular livremente para que todas as pessoas possam ter acesso. E não somente aqueles estudantes que estão formalmente matriculados na universidade, né? Até por isso que depois surgiu o movimento dos MOOCs, né? Dos cursos massivos abertos online. Também por essa razão, para dar mais abertura ao que é ensinado dentro da universidade. Estou dando a universidade como exemplo, poderia estar falando de uma escola também, ok? Então, esse professor, né, porque trabalha numa instituição pública, está usando o seu horário de trabalho para fazer esse material, indiretamente, esse material está sendo pago com dinheiro público, não é? Então é interessante a gente pensar que eu já falei também na aula 1, que ainda que esses materiais estejam circulando como REA, gratuitamente na internet, alguém paga por esse material, pela confecção desse material, direta ou indiretamente. Pode não ser você o usuário, mas alguém pagou no sentido de dedicou seu tempo, também tempo é dinheiro, se é o tempo do seu trabalho, né? E você é remunerado pelo seu tempo, então a gente pode fazer falar que o seu tempo dedicado é remunerado com dinheiro, né? Portanto, tem um valor, um capital colocado aí na confecção desse material. Além do que materiais utilizados, energia elétrica, o próprio desgaste do computador, não é? Enfim, esses são vários os fatores que a gente tem que levar em conta e não pensar que um recurso sai do nada. Todos os recursos têm um custo de produção, tá bom? Que é pago por alguém de alguma maneira, direta ou indiretamente. Então, um exemplo que eu estava dando sobre um professor ou professora universitário é nesse sentido. Se ele vai escrever um livro, ótimo se ele puder fazer esse livro público, como um REA, em vez de fechar esse material com uma editora que vai comercializar e você vai ter então que é como se você estivesse pagando duas vezes, não é? Porque se você paga um imposto, se você contribui, trabalha, paga imposto e depois paga pelo livro, é como se você estivesse pagando duas vezes por esse material. Ainda que muita gente vai dizer
que existe uma diferença no sentido de que a editora vai agregar valor a esse documento. E é verdade, eles vão fazer um trabalho de editoração, vão deixar esse material mais bonito, vão fazer um trabalho de marketing em cima disso. Então, também a gente tem que pensar que muitas vezes o que a gente está pagando é esse trabalho agregado ao trabalho intelectual do conhecimento em si, não é? Essa confecção no formato livro, essa editoração, essa formatação super bonita que a gente vê, não é? Então, tudo bem, nesse sentido estou sempre plenamente de acordo, tá? Não sou contra as editoras. Não sou contra as editoras, por favor, não me entendam mal. Ao contrário, acho que as editoras contribuem para a sociedade de várias formas, como essa que eu disse, agregando valor aos materiais produzidos, tá? Agora, se ainda assim o professor, esse mesmo professor que lançou esse livro, puder deixar esse material, ainda que não seja nesse formato bonitinho que a editora vai fazer, não é? Mas o formato básico, o formato cru que ele escreveu lá, né, digitalmente, se ele puder disponibilizar isso, mesmo sem essa formatação, como um REA, ele está, na verdade, contribuindo para o Commons, né? Então, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer com os contextos, para a gente refletir o que é que nós pagamos, o que é que nós temos acesso como REA, por que nós fazemos uma coisa como REA, ou por que muitas vezes optamos por fazer isso utilizando um sistema mais fechado, porque tem um valor agregado também, tá? Para evitar esses extremismos. Eu acho que eu estou falando tudo isso para dizer para você sempre procurar pensar no contexto desses materiais educacionais, tanto no contexto em que eles foram desenvolvidos, como o contexto no qual você o está consumindo, tá bom? Então, eu vou dar outro exemplo, que também é um exemplo muito comentado, a questão do livro didático, não é? Da educação básica. Muita gente diz, então se aplica exatamente a mesma coisa, o governo paga, não é? As secretarias, muitas vezes, estaduais ou municipais, para que esses livros sejam feitos a cada X anos para as escolas, para serem distribuídos nas escolas, e depois, quando os livros precisam ser atualizados, precisam pagar as editoras novamente, e às vezes precisam comprar os livros da editora, então você fica fechando esse conteúdo com um provedor privado, sendo que a ideia de fazer esse conteúdo como um REA, não é? É deixá-lo aberto para que se o professor, de repente no próximo ano, depois que esse livro foi lançado, já no próximo ano, se ele precisar fazer uma atualização porque alguma coisa mudou, ele tem essa liberdade de alterar o livro sem ter que esperar, por exemplo, 4 ou 5 anos para fazer essa alteração e nem sem ter que comprar tudo de novo da editora, né? Porque a editora já recebeu para isso. Então, é uma questão da gente pensar, até os formatos digitais até facilitam essa questão da adaptação, da atualização dos recursos, não é? Então, também existe aí a vantagem do digital, dos livros estarem digitalizados, quando a gente pensa dessa maneira, tá? Então, como sugestão para a aula 3, eu vou dizer para você escolher algum material online que seja útil para você, que tenha uma licença aberta, e pense se você pode fazer, verifique se você pode fazer um remix, ou se você pode fazer alguma revisão nesse material que seja útil para você, não é? E então faça, e redistribua, e tente ver como é que é esse processo, ou quais são as dificuldades que você encontrou nesse processo, ou até mesmo as facilidades que você encontrou nesse processo. E se você puder compartilhar com a gente, melhor, né? Você pode dizer se foi fácil redistribuir, se não foi, como você se sentiu remixando, combinando conteúdos distintos, se você achou interessante revisar ou adaptar o conteúdo de outra pessoa. Tem gente que diz que que se sente um pouco incômodo porque parece que está mexendo com conteúdo que não é dele mesmo, que prefere começar do zero. Nossa, eu lembro disso já desde a época que eu trabalhava na Open University e que nós fazíamos pesquisas com os professores para saber como é que eles se sentiam revisando material alheio. Muita gente dizia que tinha um certo desconforto, mas isso no início, depois passava, com a prática isso ia passando, tá? Em alguns casos, outros não. Mas enfim, compartilha com a gente, se você puder, como é que você se sente. Você sabe que nós temos 2 hashtags, não é? A ReaSago, que é a hashtag geral do nosso curso, e também a ReaSago PT3, no caso da aula 3, PT para português e 3 referindo-se à aula 3 especificamente. Também lá na Biblioteca da Sago tem mais materiais para você se aprofundar nesse tema,
ok? Então, muito obrigada e eu vejo você na aula 4. Até lá!